Você acha que hoje ajudar, investir em quem precisa é algo caro, é algo pesado? O que você fala politicamente e também uma opinião pessoal do senhor? Queria Não, duas opiniões, assim. não, eu acho que há claramente aí uma divisão ideológica na questão, né? Se o Estado tem que estar a serviço, se o Estado tem que estar a serviço dos mais pobres, dos mais necessitados, né? Esse é um investimento, como vocês, é um investimento no Brasil, um investimento necessário, um investimento feito, né, de uma tem uma, eu diria assim, uma repercussão que não é só econômica, ela é social, né? Esses 42 bilhões, eles vão gerar um ciclo virtuoso nos comércios locais, enfim, vão gerar, vão fazer girar a economia, principalmente no interior do Brasil, onde a renda dos aposentados é um fator muito importante de dinamização da economia local. Então, aí a gente vai dizer, não, isso não é caro. Se a gente baixar 1 ou 2 pontos percentuais a taxa de juros, a dívida pública, que hoje é de 1,8 trilhão de reais, certamente vai compensar rapidamente esse investimento de 42 bilhões. Então, acho que é preciso ter em mente que esse não é uma benesse que se está dando para um grupo de privilegiados. Até porque a gente sabe que o aposentado ele vai gradativamente perdendo poder aquisitivo, porque os Exatamente. reajustes, né, das pensões nunca seguem integralmente a inflação, nunca seguem integralmente os reajustes do salário mínimo, até porque, como o salário mínimo é o grande balizador dos benefícios sociais, ele nunca pode subir de maneira a compensar a inflação, ele fica sempre atrás, né, da inflação. Então, acho que é bem possível, 42 bilhões de reais não é uma soma tão proibitiva para um governo que tem um orçamento de 5,5 trilhões de reais. Eu acho que politicamente importante, econômica e socialmente é importante. Olha isso, é verdade. E você falou uma coisa que eu falo com as minhas palavras aqui. Você é mais técnico também, você é um professor falando, né? E eu falo o seguinte: é você colocar o aposentado na engrenagem da economia. Quando você injeta dinheiro no informal, né? Você vai injetar dinheiro na economia, mas você coloca lá dinheiro no que está desempregado, né? Quando estava no auxílio emergencial, você bota lá no desempregado. Quando você, né? E esse dinheiro nunca volta para o aposentado, ele não chega no aposentado. Agora, quando você injeta um 14º salário no aposentado, né? Que vai para o comércio fazer as compras, você traz esse dinheiro vai para o aposentado, que vai para o comércio, que vai chegar no informal, que vai começar a contratar, né? Então, você vai gerar economia. O auxílio emergencial foi importante demais. Eu acho que se não fosse isso, ia ter um colapso no Brasil. Foi importante demais, foi uma medida certa do governo. Você deixar o aposentado de fora dessa engrenagem é complicado. Por quê? É o que eu estava falando, você injetou dinheiro no aposentado, ele vai no comércio comprar, o comércio vai aquecer e vai contratar esses informais. Então, assim, você vê por esse lado também essa questão do aposentado. Teve um deputado do Partido Novo, que não foi reeleito, que falou que tem medidas que não são boas, né? Quando você não coloca ajudar essas pessoas, porque o aposentado ele vai pegar esse dinheiro e vai investir e ter retorno. Qual era a vantagem do governo dar esse benefício? Inclusive, professor, o 14º salário ele foi aprovado na comissão de finanças e tributações. Lá onde diz tem dinheiro para pagar ou não, qual é a fonte de custeio? Foi apresentada a fonte de custeio, ele seguiu para a CCJ, mas infelizmente o Partido Novo, né, que é ultramente liberal, foi lá e fez um requerimento. A gente conseguiu, engraçado, que a gente conseguiu um requerimento
de extra pauta. Nós conseguimos lá, era 21 assinaturas, nós conseguimos 32 deputados que assinassem, membros da CCJ, para colocar em pauta. Ia ser pautado. Inclusive, na época, eu fiz uma reunião antes, a gente fez toda essa estratégia, né? A gente sabia que a União Brasil ia indicar o presidente da CCJ. Eu fui para Brasília, sentei com o Elmar, que era o líder do partido na Câmara, e ele fez esse compromisso. Ele gravou com a gente e falou assim: olha só, logo assim que nós indicarmos o presidente, será prioridade na CCJ a votação desse projeto. Assim foi feito. Nosso amigo Ricardo Silva, que é deputado federal de São Paulo, ele pediu a relatoria no primeiro ato do presidente Arthur Maia, ele deu a relatoria para o Ricardo Silva, que tá nessa luta com a gente do 14º salário. E logo assim fizemos uma reunião com o Arthur Maia, ele gravou com a gente também, o presidente da CCJ, e falou que iria sim colocar em votação. E logo na semana seguinte ele deu uma entrevista ao jornal o Globo falando que uma das prioridades da CCJ era colocar o 14º salário em votação. Bom, o Partido Novo foi lá e fez o requerimento para o projeto voltar para mais 2 comissões. Então, seria que passar em 3 comissões. E segundo o regimento interno, quando passa em mais 3 comissões e volta, você precisa criar uma comissão especial. E quem cria a comissão especial é o presidente, né, reeleito, Arthur Lira. Ele não vai, ele está fechado com o governo, né? Ele fechou com o governo Bolsonaro, fez campanha para o Bolsonaro e agora já está fechado com o Lula. E eu queria até entrar nessa pauta que eu sei que você gosta, desse lado. A gente já sabe ali que voltou, a gente precisa pressionar o Arthur Lira. Tá. O PL, partido do então presidente Jair Bolsonaro, estava aliado ao PT, que é o do partido do Lula, que os dois apoiaram o presidente Arthur Lira, né? E eu sinceramente, eu achava que como eu vi já toda aquela movimentação, já na transição do governo, o Arthur Lira já ali fechado com o Lula, eu achei que o PL lançaria um candidato próprio, e não foi isso que fez. Foi lá e negociou com o Arthur Lira. Então, teve uma aliança ali. Você considera que teve uma aliança ali do PT com o PL para colocar o Arthur Lira de volta? Não, sem dúvida. Ali o PT percebeu que o Arthur Lira venceria essa eleição de qualquer maneira. Então, vamos fazer de uma necessidade virtude. Quer dizer, não tem outro jeito, ele vai ganhar, então vamos apoiá-lo, porque assim a gente, de alguma maneira, primeiro, não se dá por perdedor, né? E, por outro lado, pode estabelecer, mediante acordos, né, algumas participações em certas parcelas de poder dentro da própria Câmara. A gente sabe que aquilo ali é um mundo à parte, né? Onde as pessoas brigam desesperadamente pela terceira secretaria da mesa diretora, porque a terceira secretaria autoriza passagens e viagens, etc. Então, tem espaços de poder que, para o homem comum da rua, a gente não entende por que eles brigam tanto por determinados postos, a relatoria de uma comissão, a presidência, né? E eu costumo dizer que o poder legislativo é mais presidencialista que o poder executivo.